Projeto de extensão da Faculdade de Direito SESUT. Alienação parental. Conceito, suas formas e a importância de saber sobre conceito. Alienação parental são práticas que um dos genitores comete tentando manchar a imagem do outro genitor perante o filho, fazendo com que o direito à convivência familiar seja violado e acaba afetando a capacidade da criança de criar laços afetivos com alguma pessoa da família, geralmente o pai ou a mãe. Em outras palavras, alienação parental é quando um adulto que tem a guarda da criança interfere na formação psicológica do filho. Esse adulto pode ser o pai, a mãe, os avós, os tios, madrasta, padrasto. Formas de alienação parental: proibir o pai ou a mãe de ver o filho. Colocar o filho contra a mãe ou contra o pai. Dificultar o exercício da autoridade. Não deixar o pai ou a mãe pegar o filho se não pagar a pensão alimentícia. Mudar de cidade ou para lugar distante para afastar o filho. Omitir do outro genitor informações importantes acerca da vida da criança, como relatório escolares, relatório médicos. Dificultar o exercício da convivência familiar com algum genitor. Importância de saber sobre. É essencial que fique claro para os divorciados a importância de uma convivência saudável com seus ex-parceiros, como forma de reflexo na conduta de seus filhos. Muitas vezes essa prática gera consequências irreparáveis no psicológico e comportamento das crianças, as quais tendem a ficar mais apáticas, mais quietas e com condutas de desprezo em relação ao outro genitor. Como identificar a situação de alienação parental? A observação de comportamentos, tanto dos pais, avós ou outros responsáveis, quanto dos filhos, pode indicar a ocorrência da prática. No caso das crianças e dos adolescentes submetidos à alienação parental, sinais de ansiedade, nervosismo, agressividade e depressão, entre outros, podem ser indicativos de que a situação está ocorrendo. Quais são as condutas que podem caracterizar a alienação parental? Dentre as práticas capazes de configurar a alienação parental, a legislação prevê as seguintes: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. Dificultar o exercício do direito regulamentado à convivência familiar. Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com os avós. Casos de alienação parental são frequentes nas varas de família, principalmente em processos litigiosos de dissolução matrimonial, onde se discute a guarda dos filhos, o que ocasiona consequências emocionais, psicológicas e comportamentais negativas a todos os envolvidos. Como agir após constatar alienação parental? Após o juiz constatar alienação parental, as medidas a partir deste momento serão de urgência com o intuito de cessar o dano psicológico na vítima, começando um acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais, a fim de saber a gravidade do dano causado, com o intuito de reverter o mal causado e amenizar as sequelas de tais situações, que não são poucas, pois a vítima passa a odiar a outra pessoa, a maltratar a pessoa, sendo assim também a outra pessoa que no caso o pai ou a mãe, que também se torna vítima. Com esse acompanhamento desses profissionais citados acima, será observado se a vítima apresentar melhoras, se o autor da alienação passou a contribuir para a restauração da boa convivência da vítima com a outra parte. É importante falar que todos os envolvidos passaram por acompanhamento e entrevista com profissionais capacitados para que seja entendido a situação, podendo assim o juiz determinar medidas para os envolvidos, que serão acompanhados para que se veja se terá algum sucesso. Caso não veja a contribuição da parte do alienador, o juiz toma medidas mais drásticas, como mudar a guarda da criança para guarda compartilhada, para que a mesma tenha mais convívio com a outra parte, para que acabe com a mágoa causada.
Caso não haja melhoria alguma ou o alienador continue com a mesma conduta, ou em casos mais extremos o juiz pode passar a guarda, que no caso está com o alienador, para o ex-cônjuge, a fim de que restabeleça a situação da vítima com seu pai ou mãe. E o acompanhamento psicológico deve continuar para restaurar os danos causados ao longo desse tempo na cabeça da vítima. Extensão, consequências para a pessoa que pratica alienação parental tanto na área de família como na área civil, direito das famílias conforme prevê o art. 6º da Lei 12.318/10, que trata do tema, uma vez caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou do adolescente com o genitor, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e segundo a gravidade do caso, adotar as seguintes medidas: advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, declarar a suspensão da autoridade parental. Direito civil. A responsabilidade civil do genitor alienador. Segundo o Código Civil Brasileiro, o genitor alienador pode ser responsabilizado civilmente pelos danos causados à criança e ao genitor alienado. Nesse sentido, é possível pleitear indenização por danos morais e materiais em ação judicial específica. De acordo com França, 2018, a responsabilidade civil do genitor alienador deve ser apurada com base em critérios como a culpa, o dano causado, o nexo causal e a relação de parentesco entre as partes. No entanto, é importante ressaltar que a responsabilidade civil do genitor alienador deve ser aplicada com cautela e respeitando sempre o interesse da criança. A punição do genitor alienador não pode ser vista como uma forma de vingança ou retaliação, mas sim como uma medida para proteger os direitos da criança e restaurar o relacionamento familiar. Vamos lá para algumas dicas. 1. Se o genitor do menor é do grupo de risco ou mora com alguém do grupo de risco e, por isso, sofreu restrições no tempo de convivência com o filho, procure estimular o convívio deles através dos meios eletrônicos. Ou seja, coloque a criança para falar com o pai/mãe pelo menos por 10 minutos por dia, através da videochamada. 2. Já estamos em um período atípico e para evitar muitas saídas da criança, converse com o mesmo sobre a possibilidade de esticar os dias de convivência. Por exemplo, se a criança via o pai 3x por semana, da seguinte forma: terças, quintas e sábados. Por que não, agora, pernoitar sexta, sábado e domingo, para evitar muitas idas-vindas, e maior chance de contaminação. 3. Deixe seu filho falar ao telefone com o pai ou mãe, reservadamente. Dê privacidade a um menor. Não fique ao lado do menor, durante o convívio com outro genitor. 4. Não omita suas informações relevantes sobre o menor. Inclusive informações escolares, como notas, reprovações, advertências, faltas, custeio das mensalidades, inclusive reduções como agora na pandemia, reuniões pedagógicas, informações médicas, como alergias, doenças, exames, uso de drogas, ida ao psicólogo, informações sobre alterações de endereço e de número de telefone. 5. Procure não desfazer uma ordem dada ao menor pelo outro genitor. 6. Não dificulte as visitas. Se seu filho está doente no dia da visita, prepare a bolsa do menor com a medicação e o telefone do pediatra para qualquer urgência, mas insista para que ela conviva com outro genitor. 7. Não fale mal do genitor ou dos familiares dele, se estiver na frente de seu filho. 8. Não mude de endereço para local distante, sem justificativa, para dificultar a convivência do menor com outro genitor. Mas se foi o genitor que não detém a guarda que teve que mudar de cidade, estimule a convivência da criança com os familiares que continuam residindo na mesma cidade. 9. Não desestimule a convivência do menor com o genitor, por causa de atrasos na pensão alimentícia. Pensão e alienação são coisas diferentes. 10.
Por fim, não se trata de alienação, mas de bom senso. Eu entendo que presentes mais caros, como viagens, tablets, celulares podem ser combinados. Por exemplo, você quer dar um cachorro ou um videogame para o seu filho, mas a criança está precisando de um computador para as aulas online. Converse sobre as prioridades do menor com o genitor que detém a guarda e conheça mais as rotinas da criança. 11. Buscar ajuda psicológica tanto para os pais ou responsáveis quanto para os filhos durante a separação pode prevenir a alienação parental. Para prevenir a alienação parental, é importante que os genitores estejam conscientes sobre a importância da convivência do filho com o outro genitor. É importante que ambos os genitores incentivem essa relação e que não usem o filho como instrumento de vingança ou de manipulação. Além disso, é fundamental que a criança esteja protegida e tenha acesso à ajuda psicológica caso seja necessário. Uma das formas de prevenir a alienação parental é garantir a guarda compartilhada da criança e o convívio da mesma com todos os membros da família, seja paterna ou materna. Ademais, o Estado tem o dever de fiscalizar e dar suporte às famílias, investindo em terapia familiar e redes de apoio. O principal para se evitar a alienação é sempre prezar pelo respeito entre as pessoas envolvidas, levando em conta assim a saúde mental, física e bem-estar dos pais ou responsáveis e, em especial, dos filhos. De acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, entende-se que devem ser protegidos ao máximo aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. A criança e o adolescente encontram-se nessa condição por estarem em processo de amadurecimento e formação da personalidade. Assim, a criança ou adolescente tem o direito fundamental de chegar à fase adulta sob as melhores garantias morais e materiais, assim como preceituado pelo artigo 227 da Constituição Federal.